Prezados companheiros, que essas notas maravilhosas que o nosso irmão Esdras gentilmente nos oferece, possam não só nos penetrar, mas sobretudo despertar em nós as doces vibrações de paz. E reunidos em vibrações sublimes, que os espíritos amigos possam estar conosco, e é estando conosco que eles nos auxiliem nas nossas necessidades sempre muito variadas, mas em especial que esses amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. A proposta para a reflexão nossa da noite, renovando esperanças, tem muito a ver com os dias e períodos que estamos vivendo. Afinal, um ano fecha as suas portas e, naturalmente, pela lógica da dinâmica da vida, um novo ano se abre. No círculo e no ciclo da natureza, nós observamos naturalmente todos os dias e a todos os momentos este renovar de esperanças. Porque após a noite, por mais escura e tempestuosa, inevitavelmente nova aurora trará a claridade do astro-rei, oferecendo novamente oportunidade. A cada estação, nova estação. A primavera cede espaço ao verão, mas o verão, por sua vez, oferece espaço para o outono. E no círculo natural, nova estação, o inverno. Porque em cada momento, novas esperanças. E é claro, agora com a claridade dessa doutrina extraordinária dos Espíritos, nós também começamos a compreender que, como seres imortais, cada nova experiência é um renovar das esperanças para o espírito milenar que somos. E o extraordinário da sabedoria divina é que, independentemente dos equívocos, dos desvios, dos erros e das transgressões que o espírito comete na sua caminhada evolutiva, inevitavelmente o Criador estabeleceu para todos nós a bênção da perfeição que nos aguarda no futuro. É claro que esta perfeição a que todos inevitavelmente estamos submetidos é tarefa de construção do próprio ser em longa jornada. Mas é extremamente
consolador, é extremamente renovador, é extremamente esperançoso a ideia de que o que nos aguarda ao fim da jornada evolutiva, depois de conquistarmos, porque a perfeição é tarefa do próprio Espírito, que tendo sido criado o menor possível, mas trazendo dentro de si, em latência, em potencial, em germen, qualidades, capacidades e aptidões que com o tempo se desabrocharão, se desenvolverão, como é ridente a ideia de que em última instância o que nos aguarda é a felicidade plena, porque a felicidade plena é tudo aquilo que o Criador nos reservou para galardão da própria conquista. Por isso, o Livro dos Espíritos, essa obra fenomenal, no sentido de que, através do fenômeno da comunicabilidade entre os planos, ela trouxe à humanidade o roteiro claro e seguro da jornada que o ser empreende, desde o átomo até o arcanjo. E nesta obra magistral, no livro quarto, ou no quarto livro, nós temos o propósito deste livro, o quarto livro: Esperanças e Consolações. Porque é exatamente nessa última parte do livro, que começa na questão 920 e vai até a questão 1018 ou 1019, nós temos aí essa ideia de esperança e de consolação. Não mais como tínhamos necessidade nas escolas anteriores de fé no nosso caminho de progresso. Porque naqueles dias em que nós ainda não havíamos sido agraciados com o esclarecimento dos ensinos superiores através da magna doutrina espírita, até porque nós ainda não tínhamos vasilhame intelectual para compreender este conteúdo divino que a doutrina espírita traz, nós nos vinculávamos naturalmente a crenças compatíveis com o nosso estágio naturalmente evolutivo. Por isso, sem nenhum demérito ou crítica às crenças anteriores que adotávamos, porque se a criança, inevitavelmente, ao começar a sua jornada acadêmica, não será matriculada no pós-doutorado, não estará na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, mas inevitavelmente a criança, em iniciando a sua jornada acadêmica, tem necessidade do ensino fundamental, do ensino inicial. Nós outros, nessa caminhada, que não começou nessa existência atual, até porque nós, como seres espirituais, antes dessa vestimenta corporal e antes dessa experiência atual, já existíamos. Depois dela, desta também, inevitavelmente continuaremos a caminhada na direção da meta estabelecida pelo Criador, a que nos referimos anteriormente. Por isso, é importantíssimo lembrar
que as crenças às quais nos vinculamos, e às quais ainda nos vinculamos, elas, por causa do nosso recipiente intelectual, apresentava as possibilidades de esperança para além da experiência corporal, que na visão daquela crença ou daquelas crenças se resumia à unicidade da existência. Para estas crenças, o espírito fora criado no momento em que houve a concepção, como sabemos, a partir daquele momento em que o esperma, depois de ter feito aquela longa viagem numa disputa terrível com outros espermas, até atingir a trompa de Falópio e alcançar o óvulo, acreditava-se naquele período que a vida começava aí, no momento da fecundação. E o espírito então teria a existência única para, agindo de acordo com a vontade de Deus, alcançar a bênção do céu, que aquele período entendíamos como sendo um lugar. E o reino do céu só era possível para além da morte do corpo. E o espírito, depois daquela única existência, se comportara conforme a vontade de Deus, então seria encaminhado diretamente aos céus. Caso não tivesse se comportado conforme a vontade de Deus, e se ainda restasse dúvida se ele mereceria ou não o céu, ele aguardaria um prazo ainda naquilo que se convencionou ou se convencionara purgatório. Mas depois desse período, inevitavelmente, far-se-ia o julgamento desse espírito para decidir se o seu destino seria o inferno definitivo ou o céu definitivo. Portanto, nesse período do nosso estágio evolutivo, as crenças de alguma forma já nos abençoavam com a ideia da imortalidade da alma, porque estabeleciam que o ser, mesmo sendo criado naquela única existência e tendo uma única experiência corporal, pelo menos era um ser imortal, e cujo destino estava guardado para depois da morte do corpo, com o paraíso, com o céu, ou inevitavelmente com o inferno, com uma possibilidade de reavaliação no período purgatorial, sem nenhuma diminuição dessa crença. Porque da mesma forma que nós, ao olharmos a criança no inicial, fazendo rabiscos de coordenação motora, para aprender a traçar depois os caracteres e formar sílabas e palavras, quando nós olhamos a criança no inicial, trazendo-nos o resultado da sua atividade laboral num dia escolar, ao olharmos o que a criança traz, a gente diz: que gracinha, que maravilhoso, parabéns. É assim que o Criador também nos olha, nessa tarefa, nesse exercício de perceber, com a bênção da fé raciocinada, a lógica da imortalidade da alma e, consequentemente, a necessidade de uma longa jornada evolutiva, porque da mesma forma que o aluno não adquire a titularidade pelo diploma para apresentar-se à sociedade como profissional habilitado em apenas uma ida à escola anualmente, mas que esse aluno soma uma série de viagens
escolares, letivas, até que possa usufruir o galardão da titularidade que ele próprio conquistou. É o inicial, é o ensino fundamental, primeira e segunda fase, é o ensino médio, é o ensino superior, é o ensino pós-superior se desdobrando em pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O espírito também. Agora, com esse farol maravilhoso da doutrina espírita, nós vamos nos dando conta de que a nossa jornada na conquista de valores espirituais ou virtudes é uma jornada de longa data, que nos trouxe até aqui e continuará nos empurrando naturalmente até a conquista definitiva dos valores necessários para a conquista da paz e naturalmente para a felicidade plena que tanto desejamos, que tanto sonhamos. Por isso, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de sala de aula na terra, meus amigos de jornada evolutiva, agradeçamos a bênção da esperança renovada, entendendo a maravilha de ver as flores suaves, belas e perfumadas renascendo ou nascendo às vezes nos escombros das ruínas, nos muros carcomidos pelo tempo, acenando com a bênção da vida que se renova a cada dia. Que bênção! Agora, já olharmos para as crenças que nos trouxeram até aqui, com o olhar da gratidão, por ter nos acompanhado nos primeiros passos na busca da imortalidade. Mas que bom também saber que a jornada de aprendizado e de conquistas extrapola a limitação do tempo cronológico que nós enxergamos. Essa doutrina que revivesse a mensagem de Jesus na sua mais alta pureza, mostrando-nos que a tarefa é de construção interior. E agora abrindo um leque de horizontes para dizer que o céu e o inferno não são lugares para depois da morte do corpo, mas céu e inferno são estados de consciência interiores, cujos autores somos nós mesmos. Deus não criou céu e inferno. Deus criou seres inteligentes, os espíritos, para que eles possam usufruir a felicidade plena um dia depois da longa construção de responsabilidade dele próprio. E como é consolador, e como é cheio de esperança ter a informação de que não morreremos. E como é saboroso ter a informação de que aqueles a quem amamos não morreram. E que esperança consoladora saber que nas viagens evolutivas hoje nos reencontramos. Amanhã seguimos viagem, na frente uns, depois outros, e nessa dinâmica cósmica das mudanças nos reencontramos sempre, ora numa posição, ora na outra, numa na condição de filho, noutra na condição de pai, uma na condição de irmão, outro na condição de parente qualquer, mas os seres amados criando os vínculos da afetividade,
cada vez mais sólida, cada vez mais reforçada, porque nós entendemos que a vida está para além da morte do corpo. Isto é de uma consolação, isso é de uma esperança, eu diria, por enquanto, para muitos, inexplicável. Mas o certo é que depois de cada noite, nova aurora trará o sol brilhante. Depois de cada dia, novo dia. Depois de cada semana, nova semana. Depois de cada ano, novo ano. Mostrando a sequência infinita da vida. Amigos, inevitavelmente, todos que aqui estamos, muito brevemente, despedir-nos-emos da experiência corporal. Não duvidemos, e não é nenhuma agressão a nenhum dos senhores, e nem a mim, mas é um fato que a doutrina dos Espíritos descortina para todos nós. Basta um olhar mínimo atento para entender a dinâmica da vida no seu ir e vir, porque independentemente da nossa conta bancária, positiva ou negativa, independentemente do nosso status social, independentemente do poder que detenhamos, todos seremos convidados a desembarcar, a desenfaixar dessa indumentária ilusória, mas cheia de oportunidade, quando nos enxergamos como seres espirituais. E que dificuldade nós temos de nos enxergar como espíritos. Tanto é que a nossa grande luta, o nosso grande esforço, o nosso grande movimento ainda é, lamentavelmente, em busca das coisas espirituais, das coisas materiais, das coisas transitórias. Naturalmente, isso faz parte do nosso estágio, do nosso nível evolutivo. Mas que ilusão temos com as coisas transitórias. Eu vi ainda há poucos dias a linda manifestação popular em torno da despedida de algumas celebridades, da música, do esporte, da literatura. Eu vi, por exemplo, a despedida de Nelly da Pinhon, da Academia Brasileira de Letras. Eu vi a despedida de Gal Costa, do cenário da música pop brasileira. Eu vi a despedida do rei Pelé, do mundo dos esportes. Porque a vida também faz questão de mostrar o que é perecível, o que é transitório, o que é passageiro, daquilo que é imperecível, daquilo que é essencial, daquilo que é, entre aspas, eterno, no sentido não de não ter início e nem fim como Criador, mas eterno no sentido de que após criados, seremos seres imortais na viagem em busca da perfeição e da felicidade que nos aguarda. E aí então, ao ver aquelas homenagens lindas, naturalmente, como espírito ainda viandante também, quantas emoções, e às vezes nos pegando na ilusão dos títulos meramente humanos, das posições meramente humanas. E ao ver falar desses ídolos, meus também, em determinado momento pensei que eu poderia endereçar ao alto uma prece para esses espíritos. Sabe por quê? Porque é muito doloroso chegar em terra estranha e saber que não se tem a bagagem necessária
para melhor acomodação em essa terra estranha. Também para o espírito é a mesma coisa. Quando chegamos de lá e não levamos na bagagem do ser essencial que somos, através das virtudes que deveríamos ter conquistado, às vezes é decepcionante não ter o recurso para usufruir de lá, às vezes, as mesmas benesses que usufruíamos de cá, em virtude do lastro financeiro, do status social ou do poder que detínhamos. É muito doloroso, por isso recomendo a nós, os amigos, darmos uma compulsadazinha nesta obra magistral que compõe a codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, no item 9, que vai falar da verdadeira propriedade. Eu nem gosto de ler esse capítulo, e muito menos o item 9, porque quando eu vejo os espíritos luminares que trouxeram os ensinamentos dessa doutrina imorredora dos espíritos, quando eles falam da verdadeira propriedade, eu não só me assusto, mas às vezes me apavoro, porque me dou conta de que a verdadeira propriedade, a qual eu vim buscar na bênção da experiência corporal, a mala está vazia. E eu ainda, apesar dos cabelos brancos, envolvido com coisas transitórias, passageiras, efêmeras, e a vida me mostrando a cada momento a esperança renovada, para que eu possa cuidar do que é essencial. E ainda assim, aluno inicial, recalcitrante e renitente, eu permaneço muito mais gastando horas com o que é passageiro do que com aquilo que é essencial. E isso às vezes é frustrante. O Espírito Emmanuel, ele é sempre extraordinário, mostrando o tamanho do homem que é Chico Xavier, que ele servia de instrumento. Mas Emmanuel tem um livro pequeno chamado Nosso Livro. Na verdade não é dele, ele apenas supervisionou e participou, porque o livro é de autores diversos. E nesse livro de autores diversos nós temos duas partes, a primeira e a segunda. Na segunda parte nós temos um capítulo que é o 36. E nesse capítulo 36 do livro Nosso Livro, de autores diversos, Emmanuel escreve algo fascinante. Que na verdade ele oferece a um espírito que compõe aquela pleiade que ia elaborar aquele livro chamado Nosso Livro, a oportunidade de escrever um soneto. E um espírito chamado Valado Rosas pega a mão abençoada de Chico Xavier e escreve um poema chamado Espera. Mas esse espera aqui não é de acomodação, não é de alguém que aguarda as coisas acontecer, como veremos, diz o espírito Valado Rosas. Se à noite a tempestade amaldiçoa a golpes de granizo sob o vento, ouvida o temporal rude e violento, e confia-te à prece humilde e boa. Enquanto a terra escura as esboroa, não te faças tristonho ou desatento. O sol ressurgirá no firmamento, trazendo a luz que salva e aperfeiçoa. Que a sublime esperança te acalente.
Se a dor te fere amarguradamente, não suponhas no abismo o fim da estrada. Ajuda, serve, crê e espera ainda. A sementeira voltará mais linda quando raiar de novo a madrugada. Notem que poema maravilhoso desse espírito chamado Valado Rosas, que sob a supervisão de Emmanuel escreve esse poema. Por isso, amigos, a vida lá dentro de casa está difícil, a companheira é problema, o marido é difícil, o filho e a filha são desatinados. Esperemos servindo. Não nos entreguemos a lamentações e à revolta, mas ao trabalho de quem sabe que depois de nova escuridão, o sol das oportunidades reaparecerão. O chefe lá no serviço é problema, o colega é difícil. Não nos preocupemos. O dia depois do outro trará novas possibilidades. Enquanto isso, trabalhemos servindo, esperemos no sentido de esperança, fazendo o nosso melhor. O companheiro de ideal na agremiação esportiva, social ou religiosa é difícil, compreendamo-lo e continuemos servindo, porque daqui a pouco o sol da atual existência se porá, para depois da noite escura renascer numa aurora cheia de bênçãos e de possibilidades. A vida é dura, é difícil. Não nos esqueçamos da lei de causa e efeito. Nós somos os artífices das provas que estamos experimentando agora. E abramos-nos às leis da vida para sentir como as melodias do nosso irmão Esdra, a bênção da alegria. Nas teclas que não emanam apenas uma música, mas a energia do acolhimento, o abraço das notas musicais. Então, amigos, nesta segunda-feira, que abre nova semana e nos abençoa com esses momentos, triste para os senhores pela minha latomia, mas felizes pelos esclarecimentos dos Espíritos, que mostra quem somos, seres imortais, a caminho do melhor sempre, porque muitas experiências já deixamos para trás, muitos equívocos já cometemos, mas também já fizemos muitas conquistas, e essas conquistas ajudar-nos-ão na tarefa de novas conquistas, reajustando-nos com os desatinos do pretérito, pela bênção da lei de causa e efeito e da oportunidade reencarnatória. Por isso, renovadas as esperanças, abracemos o novo ano e estabeleçamos novas metas como seres imortais, a fim de que a vida nos abençoe. E isso é possível quando nós adotamos atitudes cristãs, conforme propõe o Espírito Marco Prisco ao seu amigo, dizendo: se alguém falar mal de ti, agradeça a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno,
porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Essas são atitudes cristãs que nós precisamos adotar para nos dizermos discípulo dele, entendendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos seguir o nosso modelo e guia, e que nós renovemos as nossas esperanças, ainda que tudo pareça escuro e difícil. Muita paz.